Muito bom dia para você nesta sexta-feira, na medida do possível. Um vídeo, eu gostaria muito de estar falando de outra coisa aqui, eu gostaria de estar falando do Fla-Flu, que vai ser amanhã no Maracanã. Ops, não, né? Não vai ser mais amanhã, vai ser no domingo. O Fla-Flu foi adiado a pedido do todo-poderoso Flamengo, do time que manda junto à CBF e desmanda no futebol brasileiro. Acatado e apoiado pelo Fluminense Futebol Clube. É sobre isso que a gente vai falar aqui e eu espero conseguir expressar tudo que eu tenho para falar aqui, além, claro, de trazer as informações, porque talvez você foi dormir muito cedo ontem, está voltando de viagem, estava embarcado, está chegando agora, vai levar um susto, né? Talvez você vai ter jogador hoje do Fluminense levando susto. Abriu o WhatsApp, o jogo domingo. Opa, como assim? Domingo? Não é amanhã? Mas eu programei de viajar no domingo? Não, não vai rolar não. E eu de antemão já vou pedir desculpa se rolar um palavrão aqui ou outro ali, porque foi um assunto que realmente me deixou com uma raiva assim genuína. Como há um bom tempo já eu não senti. E por isso eu demorei a gravar, eu fui estudar as informações, pensar, respirar um pouco, para tentar usar um pouco da razão e não só da emoção. Bom, para quem não está ciente, eu vou resumir aqui rapidamente o que aconteceu. Acredito que, né, boa parte da galera aí já tá ligada, mas ontem saiu nota oficial do CBF, nota oficial do Fluminense, a gente precisa contextualizar isso. O Flamengo, que provavelmente, acredito muito, já tinha pensado nisso antes mesmo de viajar, jogou em Cusco na quarta-feira a sua estreia na Libertadores. Houve um problema na volta para o Rio de Janeiro e o voo atrasou mais ou menos 1h30, menos de 2 horas em relação à previsão inicial. Esse foi o motivo, 1h30 de atraso foi o motivo para o Flamengo solicitar, através da Federação de Futebol do Rio, o adiamento do jogo contra o Fluminense e passar a partida para o domingo e não sábado amanhã. Isso, né, obviamente começou a rodar, a gente foi apurar, eu já tinha confirmado essa informação, que o pedido havia sido feito, né, foi até o Flazoeiro que informou isso inicialmente. E aí depois, mais tarde, a CBF divulgou essa nota oficial aqui. A CBF informa que o clássico entre Fluminense e Flamengo, válido para a 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi adiado para domingo, atendendo a um pedido dos dois clubes. Vou repetir aqui, tá? Pedido dos dois clubes, em função de problemas logísticos do clube rubro-negro no retorno ao Brasil após a estreia na Libertadores. A partida está mantida no Maracanã e terá início, às 18 horas de Brasília. Depois disso, sai a nota oficial do Fluminense. Quando eu vejo a nota da CBF e vejo pedido dos dois clubes, eu falei, né? Será que tem como piorar? Tem como piorar. Nota oficial do Fluminense. Em razão do atraso do voo do Flamengo, o Fluminense foi consultado sobre a mudança do jogo de sábado para domingo. Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou 1h40 da madrugada na Venezuela e chegou ao Rio às 10 da manhã de quarta. E teria 2 dias de treino para o Fla-Flu. Com alteração, o Fluminense terá 3 dias de preparação. E o próximo jogo pela Libertadores ocorrerá no Rio na próxima quarta-feira. Essa foi a nota oficial do Fluminense, o posicionamento oficial do Fluminense. Eu já vinha cobrando, depois a nota oficial foi divulgada. E aí, o que me deixa mais puto nisso daí? É que o Flamengo querer pensar em si, aliás, é o que mais eles sabem fazer, é pensar em si. É um direito. Ué, eles têm o direito de pedir. Aliás, eu quero parabenizar a diretoria do Flamengo, porque pensando na sua comissão técnica, no que é bom para o clube, moveu os seus pauzinhos e rapidamente a CBF, a FERJ, todo mundo agiu, né, a seu favor. O pedido foi acatado por todo mundo. O BEP
Por que esse jogo não foi para o domingo? O ideal, vamos lá, o ideal, sem hipocrisia, o ideal é que esse jogo fosse no domingo? Acho que sim. Os dois times com viagens longas, joga domingo, fica bom para todo mundo. E por que não foi domingo? O Botafogo jogou contra o Caracas ontem. Não poderia jogar sábado, teria que jogar domingo. Aí o BEP não permite que times do Rio de Janeiro joguem no mesmo dia na cidade. Normalmente não permite. E nesse caso era um clássico, né? Isso de um Fla-Flu, jogo no Botafogo, todos no mesmo dia. Por isso o jogo vem para o sábado. Que daria para fazer tranquilamente a partida. Porque o Flamengo jogaria na quarta, jogar no sábado, natural. Ah, mas tem uma viagem normal. Normal. Isso é padrão. Joga quarta e sábado, quinta e domingo, é o normal, né? E o Fluminense jogou terça-feira, ok, teria um dia a mais realmente de vantagem. O que vai acontecer em outra, daqui a pouco vai ser o Fluminense que vai enfrentar o adversário com um dia a mais de descanso, isso acontece, é o normal. Só que aí o Todo-Poderoso pediu, o BEP aceitou. Agora a gente sabe que quando o Fluminense tiver interesse numa partida, vocês me lembrem disso depois. Me lembrem, porque eu esqueço facilmente. Quando o Fluminense tiver interesse e tiver um jogo nesse dia de outro time do Rio de Janeiro, o BEP tem que autorizar. Porque agora eles autorizaram. Então o BEP tem que autorizar. Ele tem que garantir a segurança. Como está fazendo agora. Porque aí pode tudo. Aí não tem notinha da Polícia Militar falando que não pode, que não dá para fazer. Então, quando o Fluminense tiver interesse em mudar um jogo, pode jogar no horário parecido com um dos outros aqui, com o jogo do Botafogo, com o jogo do Vasco, porque o BEP vai fazer a segurança, né? A gente parte desse princípio. Beleza, então, por isso que o jogo foi pro sábado. E aí, eles pedem, o Fluminense, nessa nota trágica, diz que vai ganhar um jogo a mais de descanso. Vamos lá. Contem comigo aqui. O Fluminense jogou na terça, vai jogar no sábado. Mais do que suficiente para jogar esse clássico. Até porque não correram, né? Na terça-feira eles andaram em campo. Eles andaram em campo na terça-feira, eles não correram. Tem ninguém cansado. Cansado da viagem. A viagem é cansativa, eu fui. Realmente é cansativa. Chega aqui 10 da manhã, na quarta-feira, tem o dia inteiro para descansar até o outro dia. Treinar hoje e treinar ontem, no caso, e treinar hoje. 2 dias para chegar no clássico e correr pra caralho. Isso significaria um dia de vantagem em relação ao Flamengo de preparação. Que não é o Fluminense tirando o benefício disso, é o que já estava programado. É o que já estava programado. Então o Fluminense teria um dia a mais de preparação em relação ao Flamengo para esse jogo, teria folga no domingo e 2 dias de preparação contra o Rivadavia, para jogar em casa contra o Rivadavia. Agora, vai jogar no domingo? Ah, ganhou um dia de treino. O que é um dia de treino a mais pro Fla-Flu de um time que já é entrosado? De um time que poupou o jogador no final de semana passada e não correu na terça-feira? E quer dizer que depois da vergonha que foi terça, o Fla-Flu é mais importante que ganhar o Rivadavia, porque se tropeçar aqui, esse jogo tem menos importância? Pode ter uma preparação menor para ele na quarta-feira que vem, jogo de Libertadores em casa? Eu queria entender qual a grande vantagem que o Fluminense está tendo nisso. Depois dessa nota oficial, que só me deixou mais incrédulo, para não dizer outra coisa. Eu quero dizer, qual a vantagem o Fluminense está levando? O Fluminense só está levando desvantagem nisso. O jogador hoje vai acordar, o jogador alienado, não tá nem aí pra nada, vai ver no outro dia o que vai fazer, o cara vai acordar, cacete, eu ia viajar com minha família aqui, e não vou poder não. Temos que ajudar o Mengão. Não vai ter mais folga domingo. Ah, as folgas vai ser compensada depois. Depois o jogador quer. Será que vai ficar todo mundo feliz? O Zubeldia que tinha um cronograma, já todo um planejamento que a comissão técnica faz em cima das datas, de descanso, de recuperação. Será que tá todo mundo satisfeito? Ah, ganhou mais um dia, beleza. Aí depois tira a folga aqui, não tem folga, menos um dia de preparação, porque segunda é só descansar, depois do jogo. Não tem como treinar, faz um treino pro jogo contra o Rivadavia na quarta-feira. Vai estar todo mundo de boa? Tá bom, talvez estejam. E a gente aqui esteja errado. A preparação do Flamengo, olha só. Tá lá no site, o Kaiser compartilhou aqui ontem.
A preparação do Flamengo quinta-feira, reparem, é volta de viagem. Não tinha treino programado quinta-feira. Tá? Não tinha treino. Então, tudo isso já estava na conta. É normal, você volta de viagem, você não treina. Não mudou em nada o atraso. Nada. Zero o atraso. Em termos de planejamento, de preparação, absolutamente zero. A única coisa que eles estão fazendo isso porque eles vão levar vantagem, vão ter um dia a mais de preparação para o clássico, óbvio. Vão se recuperar, vão poder se preparar melhor. Só beneficia eles e mais ninguém. Aí a gente vai para o regulamento. Ah, teve isso aqui também. Teve isso aqui também, ó. Pouco antes da nota oficial da CBF sair, o Fluminense postou isso daqui. Sábado tem Fla-Flu. O que deixa tudo ainda mais absolutamente vergonhoso. Se é que é possível. Isso estava nas redes sociais do clube. Estava nas redes sociais do Fluminense. Minutos depois, a CBF divulga uma nota oficial falando que o jogo vai ser no domingo. Vamos para o regulamento? O que diz o regulamento? Vou colocar na tela aqui o post do meu amigo Renan Moura. Foi lá, pegou o regulamento e diz aqui. As tabelas das competições somente poderão ser modificadas por solicitação da parte interessada, se obedecidas as seguintes condições. A apresentação da solicitação formal ao DCO pela parte interessada, com pelo menos 10 dias úteis de antecedência em relação à data da partida. Observado que, aí a gente vai direto para esse ponto aqui. Os prazos fixados poderão ser flexibilizados por motivo de força maior ou caso o fato gerador do pedido se concretize quando já ultrapassado o prazo de antecedência ou em caso de modificação por iniciativa da CBF. Basicamente diz aqui o caso gerador do pedido é o atraso do voo. Foi a justificativa deles. Aconteceu depois do prazo estabelecido de antecedência para você mudar. É claro, qualquer lugar do mundo, quem respeita o consumidor, quem respeita o torcedor, cumpre o regulamento para que todos possam se planejar. Mas aqui não se faz. Eles pegam e rasgam, eles cagam, eles não estão nem aí pro torcedor. Não estão nem aí. Aqui diz, por iniciativa da CBF. Ou seja, eles fazem o que eles querem. E quando o pedido é do Todo-Poderoso, eles acatam na hora. Aí eu falo para vocês, qual a chance de o Flamengo acatar um pedido desse se fosse a situação contrária? De eles mudarem Pelo contrário, eles iam querer antecipar, eles iam querer ferrar o Fluminense de todas as formas. É muito cansativo e revoltante porque a gente bate de frente com esses caras, a gente fica puto toda semana, sai, entre aspas, na porrada com esses caras, para o próprio Fluminense ajudar numa coisa que vai beneficiar apenas eles. É inacreditável um negócio desse, cara. É inacreditável considerarem isso algo normal. Pelo amor de Deus, gente, eu devo estar vivendo num outro mundo, cara. É desesperador. É desesperador. Se é o contrário, eles iam rir da nossa cara. Se é o contrário, a CBF não ia nem parar para ouvir o Fluminense. Não ia nem parar. Que é o que eles fazem, não ajudam o Fluminense em porra nenhuma, pelo contrário. Ora, se o Fluminense entende que esse planejamento era o ideal, por que não solicitaram isso antes? Por que tudo é feito depois que eles resolvem pedir? Com menos de 48 horas antes pro jogo? Cara, o torcedor que comprou ingresso, o torcedor que vai vir de outros estados, tem um monte de relato de várias pessoas que compraram pra vir aqui, assistir o jogo no sábado e ir embora no domingo. Gente que vem de fora. Ah, mas é meia dúzia, é 5... Cara, é uma esculhambação. Infelizmente, eu vou ser bem sincero assim com o que eu sinto e não tô nem aí, cara, na moral. Não tô nem aí. Eu vou ser bem sincero com o que eu sinto. É uma esculhambação isso daqui. O Fluminense tinha dois caminhos muito claros. Ele tinha a opção de não aceitar e partir para a briga e poderia perder. Porque no fim das contas a gente sabe que eles vão beneficiar eles mesmos. Poderia perder, mas deixar bem claro, ó, nós não aceitamos isso, nós brigamos, mas a decisão é da CBF. Eles estão mudando por conta própria, de maneira autoritária. Todos os clubes iam se juntar. Todo mundo ia fazer um movimento para massacrar esses caras. Mas o que o Fluminense faz? Afrouxa, arrega, se ajoelha, aceita e ainda diz que é bom. Aí que eu falo, qual o recado que é passado? Uma postura dessa. Porque eu sei que o dirigente, e vai ter dirigente assistindo, eu sei que ele não tem que agir com a emoção do torcedor. E é verdade.
Porque senão é uma loucura. O dirigente que está lá, o presidente, o diretor, eles têm que tomar decisão com razão também. Mas tem horas que a emoção tem que ser levada em consideração, amigo. Tem horas que o torcedor tem que ser ouvido. Tem horas que ela tem que prevalecer. Porque no fim das contas, o torcedor é a alma do clube. Isso aí brocha o torcedor, isso humilha o torcedor, pô. Isso sacaneia o torcedor. E aí, depois não adianta reclamar quando é prejudicado. Não adianta reclamar quando eles são beneficiados e depois saem esfregando na cara de todo mundo. Você sabe o quê? Que é o que eles fazem. Eles debocham de todo mundo. Ganharam um jogo agora da Libertadores com uma atuação, um roubo da arbitragem. Estavam lá debochando da cara de todo mundo. Não adianta reclamar depois. Não reclamem. Aceitem. Porque vocês estão validando isso. Depois o torcedor se afasta e não sabe por quê. Não sabe? Infelizmente, cara. Infelizmente. Olha só, sabe o que eles fariam? Lembra disso aqui? Tô voltando no tempo não, hein? Tô falando disso aqui de 2 anos atrás, 1 ano atrás. Flamengo evitou ajudar o Fluminense em voo fretado da data FIFA. Mudanças no calendário, alterações, alguns jogos foram disputados horas depois da data FIFA. O Fla-Flu no Maracanã foi um deles, e antes mesmo de a bola rolar, a rivalidade falou mais alto fora de campo. Isso porque o Flamengo evitou ajudar o Fluminense na logística dos convocados. Com 4 jogadores em Montevidéu, o rubro-negro fretou um voo, mas não cedeu espaço para o volante uruguaio Facundo Bernal, que foi titular do tricolor na vitória por 2-0. Não é erro de gravação, não. Só tô esperando. Tá, Letícia? Não é erro de gravação, não. Fica tranquilo. Exigência do Flamengo para usar Maracanã irrita Conmebol, que fará reunião nesta quinta-feira. Lembra disso? Fizeram de tudo para tirar a final da Libertadores. A final que o Fluminense foi campeão. Fizeram de tudo para tirar do estádio, porque eles queriam jogar contra o Bragantino. Teve reunião de emergência. Vocês vão lembrar disso. Caso foi parar para o governador. Decisão marcada para o dia 4. E aí, enfim, tinha jogo do Flamengo e Vasco, tinha jogo do Bragantino aqui. Mas o Flamengo também quer jogar no Maracanã contra o Bragantino, dia 28 de outubro. O domingo imediatamente anterior à final. O presidente Rodolfo Landim afirmou que não abre mão de atuar no estádio. A CBF defende... Olha só. A CBF defende a posição rubro-negra neste caso. O Fluminense na final da Libertadores. Perdão, gente, não dá. Não dá, gente. Uma nota oficial publicada no site da CBF informava que o presidente Ginaldo Rodrigues levaria a Conmebol o pleito do Flamengo, que pede que o jogo contra o Bragantino fosse realizado no Maracanã. Flamengo e Bragantino, brasileiro. E o Fluminense na final da Libertadores. A CBF foi na Conmebol brigar pelos caras. Ai, tem mais. Mas aí não... Outra coisa aqui. Remo e Mirassol esse ano. CBF rejeita pedido de adiamento com o time paulista. E time paulista voltará a campo após 52 horas, depois de viajar 2.500 quilômetros até Belém. Eles pediram adiamento e foi negado. CBF nega pedido do Fluminense para adiamento de jogo contra o Cuiabá. O clube fez um pedido formal para não ter que disputar 3 jogos consecutivos como visitante, Fortaleza, Criciúma e Cuiabá, o que feriria a premissa da montagem de tabela do Campeonato Brasileiro. O pedido do Fluminense seguiu um argumento usado pelo Bragantino na edição de 23. Na ocasião, o Maracanã estaria fechado para a final da Libertadores, mas o Flamengo não aceitou trocar de estádio. A CBF adiou o jogo, mas a escolha da data fez o Bragantino reclamar por fazer 3 jogos seguidos fora de casa, algo que não é feito na tabela com base na isonomia do campeonato. A decisão final foi pela remarcação para depois da final do Continental. Vocês entendem o nojo que é isso daqui? Vocês entendem o tamanho desse nojo? O que é pior, o pedido do Bragantino foi atendido, o do Fluminense não. Então todo voo que atrasar, a CBF vai adiar o jogo? Não, meu amigo. Isso é privilégio para 1 ou 2. Você, se tiver na merda,
vai ficar mais na merda ainda no que depender deles. E se eles puderem passar por cima e pisar na tua cara e rir da tua cara, é o que eles vão fazer. É o que eles vão fazer. E aí talvez você me pergunte, pô, mas vamos lá, um cenário que realmente o Fluminense levasse uma, entre aspas, vantagem. Pô, vai ser legal ter mais um dia de preparação aqui pro Clássico, porque o jogo é só na outra quinta-feira, então realmente vai ficar bom. Pô, é legal. Não deveria fazer ainda assim. Não deveria fazer ainda assim. Deveria manter só para bater de frente com eles, que é o que eles fazem. Agora, será que a relação de sociedade no Maracanã leva a isso? O Fluminense tinha a opção de comprar a briga do teu torcedor, de honrar ali o teu torcedor, ou ajudar o rival e comprar uma briga com a própria torcida. Às vésperas de um clássico, às vésperas de um jogo importante da Libertadores. Essa foi a decisão da diretoria do Fluminense. É absolutamente inacreditável. A verdade é que a torcida do Fluminense passou uma vergonha histórica. E tomara que vocês ganhem esse jogo. Tomara que vocês ganhem esse jogo. Porque senão... E pode ganhar. E obviamente ninguém vai torcer contra o Fluminense. Nenhum de nós. Mas... mesmo vencendo, o Fluminense entra para esse jogo moralmente derrotado. O Fluminense, a sua torcida, ela entra para esse clássico moralmente derrotado. Foi um duro golpe. Dentro de campo, o time desrespeitou a torcida do Fluminense na última terça-feira. E ontem, fora de campo, ela foi desrespeitada novamente. Enfim, é só um desabafo. Muita gente não vai gostar, mas paciência, não desrespeitei ninguém. Só dei minha opinião. E ela continua a mesma após eu ter refletido algum tempo para falar tudo isso. Segue a vida. Ao longo do dia a gente volta com mais informações. Um abraço. Se você puder, deixe o seu like aí, o seu comentário. Eu sei que muita gente vai comentar porque vai gerar muito debate por aí. Tamo junto, valeu.